Seja bem-vindo ao Dinheiro na Semana Especial Eleições 2018. Nesse primeiro programa sobre o mais importante evento da democracia brasileira em 2018, a gente recebe nos estúdios da B3 João Ricardo Costa Filho, professor de Economia do IBMEC São Paulo, e Maurício Fronzalha, professor de Ciências Políticas da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu queria começar com o professor Maurício. Professor, o que o senhor enxerga já dessas eleições 2018? O que é o cenário que a gente já pode encontrar neste ano? Olha, é um cenário ainda um pouco incerto. Há muita comparação com a nossa primeira eleição depois do regime militar, que foi em 1989. É uma comparação válida pela incerteza. Tá? Embora muitos dos nomes sejam conhecidos, como em 89 também o eram, há muita incerteza de quem pode ganhar, quem pode angariar mais apoios. Então, há muitos nomes colocados na mesa. Nenhum deles representa verdadeiramente uma grande mudança. Né? São todos que já fazem parte da política, embora não em cargos executivos, mas o Henrique Meirelles já participou do governo Lula, está participando do seu segundo governo agora, então com pessoas já com trâmite, né? já com alguma desenvoltura. Mas é um cenário ainda incerto, com muitas peças se movimentando. João, você divide a mesma opinião do professor Maurício? Eu concordo. E acho que essa incerteza machuca muito a economia. É isso que vai ser a tônica de 2018. Qualquer mudança em um candidato que está mais na frente ou mais atrás, especialmente com a relação dele com as reformas que a gente pode discutir aqui, isso vai movimentar muito a economia. E gosto dessa ideia que o professor trouxe, que ela é uma eleição que parece com 89 porque ela tem muita incerteza, mas vamos lembrar que em 89 foi uma eleição única. Então a gente não tinha outras articulações que são importantes para definir, quando a gente está falando de estados. Então muda muito o cenário. Parece, mas não parece 89. E nesses primeiros dias de 2018 a gente pode já ter tido um primeiro turno, né? Quer dizer, a decisão do TRF4, que condenou o presidente Lula em segunda instância, o ex-presidente Lula em segunda instância, parece ter tirado ele do jogo eleitoral. Como que você, Maurício, viu esse episódio? O que isso pode, né, acarretar aí para os próximos meses? Essa condenação foi um golpe muito forte na candidatura do presidente, embora eu acho que ele poderia esperar essa condenação. Já estava a bola já estava um pouco cantada, mas talvez esperasse um 2-1 ou de alguma outra forma que essa condenação fosse efetuada. Mas é um primeiro movimento, eu diria assim, é um primeiro movimento. Na verdade, nem sei se é o primeiro movimento, porque o Lula já está em campanha há muito tempo. Sem dúvida. Em 2018 foi um primeiro movimento mais forte, que tende a tirar da disputa o seu nome hoje, o nome mais forte. João, como que você enxergou essa primeira decisão aí importante para as urnas em outubro? A gente tem nessa eleição dois grandes grupos. O grupo dos candidatos que apoiam as reformas e os candidatos que não apoiam as reformas. Então, como é que o mercado financeiro, por exemplo, enxergou isso? Com o Lula enfraquecido, é alguém do grupo que não apoia as reformas que está mais fraco. Isso significa que aquelas reformas que a gente precisa fazer, reforma da Previdência e outras questões do ponto de vista fiscal, tem uma probabilidade muito maior de serem aprovadas. Então, os investidores do mercado financeiro reagiram muito bem. Agora, está muito cedo para poder saber exatamente o que vai acontecer. Acho que um grande ponto de interrogação é a candidatura do PSDB, né? Se nas eleições passadas a gente teve uma bipolaridade PT e PSDB, agora sem um nome forte do PT e o próprio Alckmin escorregando aí dentro do próprio partido, isso pode ser também decisivo para os candidatos menores. Os candidatos menores. E o próprio governador Alckmin, hoje, ele parece ter uma menor envergadura do que ele teve em 2006. Embora ele tenha sido reeleito as duas vezes governador sem muita dificuldade, o desgaste que ele tem hoje é maior por alguns problemas aqui no estado de São Paulo, né? Problemas de segurança pública. E há muito tempo que um governo está, quando com o mesmo partido permanece no governo, às vezes a própria população se pergunta, mas o que melhorou tanto, né, em 20 anos de PSDB? Sem dúvida. Então, essa é uma pergunta que talvez não o ajude. Até porque, sejamos francos, algumas melhoras não são simples de serem produzidas, né? A gente gostaria que fosse, mas na segurança pública, tem o caso do PCC, da educação, que são mudanças muito difíceis de serem feitas, efetivadas. Né? Educação, só para a gente ter uma ideia, o estado de São Paulo tem mais de 5.000 escolas. Administrar isso é muito complicado.
Mas existe uma percepção da população, e é uma percepção verdadeira, Uhum. de que talvez as coisas não mudaram tanto e tem esse desgaste já do governador. Por outro lado, ele parece ser o candidato que conseguirá articular melhor, ou pelo menos tem maior possibilidade de articular palanques regionais, né? Ele parece, nesse sentido, ser o candidato que pode angariar mais apoio. Mas se isso não corresponder a uma alta nas pesquisas... Não tem como, né? Não tem como, não há milagre. E, João, tem um bem-estar econômico que a população vai começar a sentir no segundo semestre, certamente. Isso, por exemplo, pode ser um fator decisivo para o Henrique Meirelles explodir nas campanhas, embora o PSD agora, o Kassab tenha falado que estão cogitando apoiar o Alckmin. O Meirelles pode se beneficiar disso ou o bem-estar econômico não dá para chegar na urna? Tem feito muito essa comparação com a trajetória que o Fernando Henrique fez, Uhum. né? Ele, quando sai, ainda não tinha muito claro que a economia ia melhorar tanto, o plano real dá certo. A economia está respondendo de maneira muito lenta dessa vez. Isso significa que é possível, sim, que a gente já tenha uma recuperação mais sólida, que a economia esteja crescendo, que a inflação, como a gente tem visto, continue bem comportada, mas não acho que isso vai ser decisivo. Ou seja, eu acho que a economia vai estar boa, vai estar melhor do que se a eleição fosse no ano passado, no ano retrasado, mas não acho que esse vai ser o fator decisivo para a escolha no final das contas. Então, ajuda. Teria que ter uma mudança muito forte para o Meirelles poder capitanear isso. Não acho que vai ter. A economia não está respondendo. Então, está difícil. A gente está numa recuperação muito lenta, muito custosa, com riscos de dar alguma coisa errada ainda. Tá. E nós temos um momento importantíssimo para debater o que a gente quer do Brasil, né? Acho que essas eleições servem, inclusive, para isso. O que a gente quer do Estado. Agora, será que a gente, de fato, vai debater? Ou vamos voltar para aquela polarização que personifica o debate, fala do candidato, mas não fala de ideia? É isso que a gente pode ver aqui. Eu trouxe para vocês a intenção de voto para presidente em 2018, pesquisa da Datafolha realizada logo depois da condenação do Lula. Acho que eu queria me concentrar nesses dois primeiros nomes, nesse primeiro momento, Lula e Bolsonaro, principalmente porque o Bolsonaro parece ser a antítese do Lula, né? Ele se reforça pela parte do Lula estar em primeiro lugar. Maurício, concorda com isso? Em algum sentido, sim. Ele é antítese do Lula porque ele se colocou como nome à direita, digamos assim, que tem a maior possibilidade de vitória. Mas a trajetória política dele não é comparável à do Lula, sem juízo de valor. O Lula é uma personalidade muito mais carismática, participou de outras campanhas para presidente. Na história do Brasil, ele vai ter um lugar maior do que o Jair Bolsonaro. Sem falar se vai ser bom ou ruim. Sim, sem dúvida. Nesse ponto agora. Mas o Jair Bolsonaro ele consegue concentrar muitos descontentes com a política do PT, em vários aspectos. Principalmente e até nos jovens. Ele tem um apoio grande dos jovens. Sem dúvida. Você pega nos estados, né, quando ele vai, tem uma população jovem muito presente, né, nas participações dele, né? Isso é algo para gente entender melhor até como o jovem ele está se integrando na vida política e como ele está, apoiando um candidato que outrora fazia elogios ao regime militar, o que há 20 anos atrás acho que seria inconcebível. Sem dúvida, né? sem dúvida. E talvez até o jovem, por ter um distanciamento maior histórico do regime militar, do que foi, né? Não leva isso tanto em consideração. Esse debate acho que ele seria maior se fosse em 89 ou 94. Né? Mas eu não sei se pelo partido político, pelos acordos políticos costurados, se a candidatura do Bolsonaro ela consegue crescer, né? De forma que ele se coloque como efetivamente um possível presidente. Até porque ele está em um partido pequeno, ele está fazendo acordo para ir num outro partido relativamente pequeno e é muito difícil você conseguir palanques em vários lugares. Você precisa ter uma capilaridade que acho que é só o PMDB que tem. Sem dúvida nenhuma. É só o MDB que tem. O MDB agora, né? E você precisa ter boas relações com aqueles caciques locais. Então, uma rede de articulações que é mais complexa. Do lado um pouco mais facebookiano, digamos assim, nessa radicalização, o Bolsonaro certamente foi a pessoa que mais radicalizou com relação às ideias do PT. E é uma coisa interessante, ambos têm uma visão
econômica, digamos assim, que privilegia um ativismo do Estado. Exatamente. Né? Isso é interessante, eu queria ver com o João. É engraçado que os dois privilegiam o Estado, mas o Bolsonaro, por não entender muito de economia e tem sido a pedra no sapato dele em todas as discussões, chamou o Paulo Guedes, que é um economista liberal, para ser o orientador, né, intelectual dele da campanha. Faz sentido? Olha, além dessa sinalização, a gente precisa enxergar se ele de fato vai ter articulação, porque, como o Maurício colocou, né, tem coisas que são difíceis de serem passadas quando a gente precisa da Câmara. Na nossa história, inclusive recente, a gente sabe que se a gente não tem uma boa relação executivo e Congresso, fica difícil aprovar e inclusive gera muita instabilidade. Será que vai ser suficiente? Será que um economista com ideias liberais seria suficiente para implementar uma agenda, inclusive diferente da que o Bolsonaro votava, ou votou até agora, porque vota muito mais junto com o PT do que o contrário, embora ele se poste como anti-PT. A gente precisa saber como é que vai ser essa equipe. Não adianta só ter alguém com boas ideias. As ideias precisam ser implementadas. Será que eles conseguem? E essa é a grande interrogação. Não sei se a candidatura tem fôlego, né? Mas se chegar lá... Agora, tem uma outra questão, que é falar assim, por participarmos de uma campanha e onde o que se fala se tem muita repercussão, lembremos que uma pesquisa do Datafolha, acho que colocou que boa parte da população, por exemplo, se coloca contra a reforma da Previdência, ou boa parte da população vê como muito importante a participação do Estado na economia. Então, algum discurso mais liberal talvez tenha maior dificuldade em se espalhar pelo eleitorado, ganhar a simpatia do eleitorado. Então, talvez até candidatos que defendam isso vão acabar, talvez, amenizando o seu discurso com medo de perderem apoio. A minha grande dúvida na discussão desse ano, e foi tocado aqui nesse assunto, é se a gente vai conseguir de fato ter uma discussão de ideias. Porque as ideias são difíceis de colocar, sobretudo ideias liberais, ideias do Estado maior. Nos últimos anos não foi assim, né? Foi praticamente uma bipolaridade entre um populismo, não populismo. É possível isso? É possível. Eu não sei se vai acontecer, mas é possível. Inclusive, a própria reforma da Previdência, quando eu tenho dialogado com alguns amigos, e você tem uma questão técnica que se coloca ali, há uma necessidade de reforma, porque também, historicamente, né, a Previdência foi montada com regras para atender uma sociedade que não existe mais, já é uma sociedade bem diferente, até com relação à divisão do trabalho, expectativa de vida, escolaridade, etc., mas, assim, isso seria uma discussão importante para se ter na eleição. Que os candidatos colocassem isso de uma forma um pouco mais clara do que ele vai roubar o dinheiro do aposentado, ou de uma forma mais séria, né? Ou, digamos assim, mais republicana. Exato. Que as pessoas pudessem discutir isso. Né? Um governo que tem uma popularidade baixa como esse governo agora, embora tenha uma boa articulação na Câmara, uma reforma vai custar muito cara para o governo, em termos de concessões, né? E talvez, mais uma vez, a gente adie um debate importante e faça, ao invés de fazer uma reforma, digamos, mais cidadã, que corte privilégios mesmo, talvez a gente faça uma reforma menor do que a gente precisa. João, você vê da mesma maneira? Quer dizer, essa agenda vai ser mais difícil de se discutir, levar para a população? Eu acho que tem essa dificuldade, porque para a gente poder discutir de fato, precisa ser apresentados quais são os benefícios e os custos, e deixar a população escolher. Não tem problema quando você escolhe informado. O custo é alto, mas eu quero pagar em formato de tributo, quero pagar em formato de abrir mão de outro serviço, não tem nenhum problema. Agora a gente precisaria ter essa vontade de deixar mais transparente. Agora, pegando o histórico recente das nossas eleições, do ponto de vista econômico, a gente fica discutindo taxa de juros, que devia ser uma agenda da década de 90. Sem dúvida. Nós temos uma oportunidade agora para discutir o papel do Estado de uma maneira mais ampla em relação à segurança, em relação à educação, em relação à saúde. A gente tem essa oportunidade. Entender que na hora que eu decido em fazer um investimento, eu abro mão de um outro investimento. Então, como é que essas avaliações são feitas? O espaço existe. A nossa economia talvez esteja estável o suficiente, e aí voltando àquela pergunta, talvez seja a grande contribuição da economia não estar uma bagunça para a gente poder discutir coisas que realmente são importantes para o longo prazo. Porque a gente conseguiu voltar a crescer. Agora, crescer de maneira sistemática, a gente precisa fazer lição de casa. Não temos feito nos últimos 50 anos. Então, tem um espaço. Eu acho que muita gente acredita que poderia acontecer
ainda estou um pouco cético para imaginar que vai de fato. Tenho medo de uma eleição mais facebookiana, para pegar aonde os ânimos ficam mais exaltados. Acho que essa vai ser uma novidade também, né? Uma eleição sem o dinheiro privado, né? Uma eleição financiada apenas pelos partidos. Como que vai ser isso ali no dia a dia, né? Como que o tempo da TV vai contar? E se a gente for pensar que o PSDB e o MDB agora fizeram uma aliança, praticamente metade do tempo de TV vão ser dos dois. Né? Embora a TV tenha um peso menor do que tinha nos anos 80, nos anos 90. Um fato interessante que o professor João colocou, há 50 anos a gente não faz a lição de casa, digamos assim, talvez até mais. Então, um pensamento um pouco mais realista, talvez seja complicado achar que essa lição vai ser feita agora. Porque isso poderia ter sido feito uma reforma da Previdência, por exemplo, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, enquanto você tinha um clima econômico muito mais favorável. E o capital político também, né? Tem que lembrar disso. E o capital político, eles poderiam propor uma reforma 2003, 2004 do Lula, 95, 96 do Fernando Henrique, com capital político maior, mas mesmo assim eles preferiram não mexer. Então fizeram algumas mudanças no Fernando Henrique, foi criado o fator previdenciário, teve algumas mudanças, mas não teve aquela mudança mais profunda que seria necessária. Então, se a economia melhora, a gente corre o risco de novo de se fazer uma mudança provisória e daqui a 20 anos ou 10 anos discutiremos os mesmos problemas. A gente volta sempre para a discussão dos mesmos temas, né? E até o que os candidatos meio que fazem a cada eleição, né? Voltam para as mesmas discussões. Exatamente. A única questão é que eu acho que talvez a gente não tenha 10 anos dessa vez. Porque a situação fiscal está tão preocupante que talvez... Mas eu concordo com esse medo, né? Quando a economia começa a recuperar, a gente deixa a tarefa dura para frente. Bom, vamos esperar mais para frente e a gente faz algum tipo de ajuste. Não dá mais. A gente está chegando num limite onde essa discussão precisa acontecer. O que a gente quer do Estado e se a gente está disposto a pagar o que a gente quer do Estado. Essa própria dinâmica fiscal, que ainda é uma herança dessa crise recente que não foi resolvida, passa pela reforma da Previdência, mas não fica só na reforma da Previdência. Tem muitas outras coisas para serem debatidas. Que quase ninguém está falando, né? Que a Previdência está concentrando tantos esforços do governo que quer passar de qualquer jeito, né? Exato. Que as outras reformas estão sendo adiadas para o próximo presidente. Sem dúvida, e discutir a qualidade do serviço público. Exato. Então a gente fala que Estado a gente quer também repensar que tipo de serviço o Estado nos presta como cidadãos. Né? Tem lá, teoricamente, o Estado, né, o poder público é de todos, então o serviço público é para servir ao público. Então, se a gente for pensar desde mobilidade, educação, saúde, não estão sendo bem feitas. Há muitas reclamações. Sem dúvida. Isso precisa ser debatido. Essas ideias que a gente quer ver no debate, né? Até eu trago mais um nome para vocês, saindo de Lula e Bolsonaro. Marina Silva, que nos anos sem eleição fica escondida, e em anos que vem a eleição ela aparece, terceira intenção de votos aqui, 7%. João, o que dá para a gente falar de Marina? Que parece ter uma agenda de sustentabilidade, parece ter uma agenda moderna, mas ela nunca consegue emplacar, né? Nem na economia, que ela junta sempre grandes nomes da economia, ela consegue emplacar uma boa ideia para convencer o eleitor. Eu acho que vem naquele ponto que não adianta só ter boas ideias, a gente precisa ter toda uma articulação política nos estados, uma articulação política junto à sociedade, para poder fazer com que essa boa ideia seja debatida, a sociedade entenda e escolha essa boa ideia para poder ser implementada. E aí o segundo passo é ela ser implementada, e a gente precisa do trânsito no Congresso. Fica muito difícil falar sobre a Marina Silva por isso, ela fica muito tempo fora, a gente não sabe exatamente quando que ela vai começar a investir capital político para poder defender as suas ideias, embora algo que agrade uma certa moderação, olha para as restrições que o meio ambiente nos impõe, mas também não condena o mercado como uma solução. Acho que tem esse lado vantajoso. A questão é, não adianta só ter boas ideias, ela precisa investir de fato energia. Agora, quando ela vai começar a fazer isso, a gente está esperando. Vou esperar até quando, professor? Seria interessante se ela conseguisse se viabilizar como uma candidata mais ativa, né, o que passasse essa imagem para a população, que talvez seja isso o grande impeditivo da Marina, né, que não passa essa confiança, essa confiança na liderança dela para a população. Embora, assim, eu vi, acho que alguma coisa até no Facebook dela que alguém me mandou, que ela diz assim, que a Marina não foi investigada em nenhuma denúncia e ela é a única candidata capaz de reunir os melhores nomes. E talvez até seja, mas ela precisa se viabilizar como candidata. Sem dúvida nenhuma.
Desafio desses próximos meses. E agora eu quero tratar de vocês um tema muito interessante, está muito em alta, outsiders. Se a gente for pegar de novo a intenção de voto aqui, a gente tem Luciano Huck, tem Joaquim Barbosa, tem o próprio Henrique Meirelles, tem o João Amoedo e tem o Guilherme Boulos. Pessoas que não estavam na política até um tempo atrás e agora são considerados viáveis. Maurício, são viáveis mesmo? O outsider faz sentido? Dá para a gente comparar com a França do Macron? O que a gente pode fazer? Clarear um pouco para o eleitor ou para quem está nos vendo aí, o que esses nomes podem trazer? É difícil acontecer no Brasil a mesma mudança que aconteceu na França. É muito difícil a gente ter um efeito Macron, a gente ter um candidato muito próximo ao Macron, porque ele conseguiu fundar um novo partido, trouxe para a política pessoas que não estavam envolvidas na política partidária. Né? Agora, aqui no Brasil, a estrutura partidária, o nosso sistema partidário, ele é muito fechado. Uhum. Mesmo dentro dos partidos, para candidaturas novas se viabilizarem, é muito difícil. Então a gente olha aqui, Geraldo Alckmin, Lula, Marina Silva, etc. São candidatos, o próprio Álvaro Dias, que saiu do PSDB, ele foi para o Podemos. Ele foi governador do Paraná já nos anos 80 ou anos 90, então já é um político mais... Então é difícil ter a renovação porque é difícil passar essa barreira partidária, né? E foi definido no ano passado que não seria possível ter candidaturas avulsas, o que poderia ser interessante aqui. Então a gente tem um candidato do Partido Novo, o Partido Novo ainda, como o nome diz, além de ser historicamente novo, vai ser muito difícil ele conseguir infiltração em todos os estados, ou infiltração em todas as cidades, essa capilaridade que eu falei que o MDB tem. O Luciano Huck, se for candidato, embora ele seja o único nome que fala, olha, ele não é da política, né? Mas qual seria a autonomia que ele teria, né? Ele teria ele precisa estar no partido, vai ter um candidato a vice, vai ter uma equipe, né? E será que ele que montaria essa equipe? Tá? Então talvez ele fique ali mais como um nome para chamar a atenção, tentar assim canalizar essa insatisfação que a população tem, e tem mesmo, e é justificada. Agora, para ele se viabilizar como um político verdadeiramente novo, vai ser complicado. Vai ser complicado pelas questões, todas essas questões que aparecem, reais, né? Sim. E, João, como você vê os outsiders e principalmente, por exemplo, o Boulos, que seria o mais radical deles, até em termos de economia? Eu acho que essa vontade de alguém de fora da política, por um lado, é uma vontade de oxigenação, acho que isso é relativamente positivo. Por outro, me incomoda um pouco a gente imaginar que a saída está fora da política. Na verdade, ela está dentro. Né? Então, essa é uma primeira parte que eu acho que preocupa um pouco. Como é que a gente vai articular enquanto sociedade e imaginar que a saída está fora é preocupante. E o outro ponto que aparece é, numa eleição muito fragmentada, com esse tipo de candidato, que a gente não sabe muito o que esperar, pode dar qualquer coisa, e qualquer coisa traz instabilidade. Então, um candidato como o que você citou, que é mais radical, que tem mais chance porque é muito fragmentada a eleição, deixa os investidores, deixa os empresários, deixa todo mundo mais inseguro do que pode acontecer. E não é só uma questão de reformas ou não reformas, mas é de fato como é que vai ser a condução, a gestão dessa política econômica, a gestão das políticas sociais. Então, é preocupante a gente achar que a saída está fora da política, e é preocupante perceber que tem espaço para a gente eleger alguém que não sabe o que esperar. E isso, de novo, machuca muito. Machucar muito, né? Para o nosso outro debate aqui, eu trouxe, e eu acho que faz sentido nesse começo, a rejeição no primeiro turno para presidente. A gente pega aqui o presidente Michel Temer, liderando com folga aqui o índice de rejeição, mas tem o Fernando Collor com 44%, ex-presidente, foi empichado. Como que vocês enxergam, nesse primeiro momento, a rejeição para as candidaturas no primeiro turno, Maurício? Alguns dos dados também é preciso ver a rejeição com o grau de conhecimento que a população tem. Então, quando eu olho que o João Amoedo tem 13%, eu não sei se 13% do eleitorado conhece suficientemente bem para falar apoio ou não apoio. Né? Alguns outros nomes são mais conhecidos ali. Né? Agora,
uma eleição fragmentada, onde a gente pode ter 2 candidatos que vão para o segundo turno na casa dos 20% dos votos, então a rejeição vai ser um fator essencial para a decisão dos eleitores. Então a gente vê a rejeição do Lula é grande, a do Michel Temer é enorme. Embora eu acho que ele tenha até vontade de sair candidato, ele não se viabiliza. Já um pouco mais para baixo, na casa dos 20%, acho que já é uma rejeição que que ela permite ser eleito, mas a rejeição do Lula, por exemplo, é muito alta. É complicado. No segundo turno, se ele for candidato, que não é um cenário não é mais provável agora, mas mesmo assim, no segundo turno, ele estaria fragilizado. Porque o voto anti-Lula acho que seria muito maior que o voto Lula. E também é interessante aqui, João, tirando o Temer e o Collor, talvez o Collor por conta do impeachment, por conta até do confisco da poupança, né? E a poupança voltou agora em discussão por conta dos acordos todos, mas o Lula e o Bolsonaro, que lideram também de um lado a pesquisa, são os que estão muito à frente aqui na rejeição. E é isso que deixa mais complicado ainda. Como o professor Maurício colocou, a rejeição vai ser crucial. Talvez esses nomes mais conhecidos, né, o Lula, por exemplo, essa rejeição seja um pouco mais próxima da realidade. Agora também, a rejeição pode mudar, de repente, em relação ao outro candidato. Talvez tenham pessoas que não votariam num primeiro turno em algum candidato, mas quando vai para um segundo, e dadas as duas opções, escolheriam alguém que, inclusive, rejeita, porque você tem que tomar uma posição, né? Então, e eu acho complicado imaginar que aqueles candidatos que têm a maior rejeição dos viáveis, né? Imagino que assim, Fernando Collor, por mais que a nossa eleição se aproxime de 89, eu imagino que não vai ser. Os candidatos que estão na frente são os mais rejeitados. Então percebe como isso bagunça muito essa dinâmica da eleição? O que pode acontecer? Eu imagino que um próximo Datafolha um pouco mais longe da decisão do TRF4 vai dar uma noção para a gente do que pode acontecer. E até se alguns nomes, eles podem realmente entrar no jogo, né? Tem um nome que é muito comentado do Joaquim Barbosa, que está aí com uma rejeição baixa, mas assim, ele não demonstrou ainda, claramente, assim, ele não demonstrou uma vontade a concorrer, mas também nunca se pronunciou, não serei candidato. Né? Então ainda tem uma procura, imagino que alguns partidos ainda procurem o Joaquim Barbosa, a questão do Luciano Huck também parece um pouco indefinida. O Fernando Henrique deu uma entrevista esses dias, falando que seria interessante uma candidatura do Luciano Huck, mesmo que fosse contra o seu partido, o PSDB. Então, primeiro para a gente saber como vai ser o jogo, precisa saber as escalações, né? Quem vai jogar. Acho que num próximo programa a gente vai conseguir ter um pouco mais das escalações. João, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. Maurício, obrigado pela participação. Obrigado. E obrigado a você pela companhia neste Dinheiro na Semana Especial Eleições 2018. Na próxima segunda, a gente volta ao vivo às 11h30. Boa semana. Tchau.